Vamos orar? Vamos inclinar nossa cabeça e vamos fazer uma oração para que o Senhor nos abençoe nessa reunião de hoje à noite. Senhor Jesus, colocamos a vida de cada pessoa aqui essa noite na Tua santa presença. Nós vamos abrir a Tua palavra. Não é a palavra do homem, não é a interferência do homem, mas é a Tua santa palavra. É a palavra de Deus, que estamos abrindo essa noite. Não é, Senhor, uma revista. Por isso queremos dar toda a nossa atenção, queremos dar toda a nossa inteligência, toda a nossa capacidade de compreensão, aqui nessa noite. Por isso, Senhor, repreende o teu adversário para toda e qualquer distração. Senhor Jesus, guarda, Senhor, os nossos celulares. Senhor, não queremos que eles toquem nesse momento, para que nada possa nos distrair, para que estejamos totalmente voltados à tua palavra. Senhor, esse momento é um momento único para nós, é um grande privilégio, é uma grande honra que nós temos, de meros mortais, podermos ouvir a palavra do Deus vivo, a palavra do Deus verdadeiro, Senhor, a quem nós servimos. Por isso, Senhor, lava-nos com teu sangue, purifica-nos a consciência, de toda ofensa, de todo pecado. Senhor Jesus, nós rogamos a Ti essa noite, faça-se presente em nosso meio, vá se movendo em coração de cada um de nós, tirando a indiferença, tirando, Senhor, a dureza, Senhor Jesus, pois a Tua palavra é como um martelo que esmiuça a penha, que tira a dureza, que tira a indiferença. Pai, nós rogamos a Ti, mova-se em nosso meio, pelo Teu Espírito Santo, podendo nos convencer. Senhor Jesus, leva-nos a aplicar essa palavra, na nossa vida diária. Senhor, louvado seja o Teu nome. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 1. Não vamos perder nem um minuto sequer. Louvado seja o Senhor. Quando os irmãos acharem, diga amém. E aqueles que não acharem, diga ai de mim. Todos acharam? Glória a Deus. Podemos ler? Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém! Amém. Aleluia! Eu realmente fico muito entusiasmado quando tenho um prazer de poder abrir a palavra do Senhor e ver que o Deus que habitava em luz inacessível tornou-se homem. Amém. Um Deus que era inalcançável, um Deus a quem ninguém podia ver. Esse Deus tornou-se um homem. Amém. Aleluia! Para poder estar entre nós. Esse é o desejo do nosso Pai, é fazer parte da nossa vida. Nós não servimos a um Deus hoje mudo. O nosso Deus a que servimos é um Deus que fala. E por Ele falar, nós temos que estar atentos com os nossos ouvidos. Temos que prestar e dar toda a atenção a esse momento. Então, por isso eu queria pedir para você, se está com o seu celular aí sem ser no silencioso, põe no silencioso, para que a gente não dê nenhuma brecha para o inimigo de Deus. Já bastou-nos o susto do momento do início da reunião. Amém? E antes de dar início à nossa leitura de hoje, nosso tema de hoje, que é as igrejas da Galácia. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Os irmãos podem falar comigo? As igrejas da Galácia. Vamos falar só as irmãs, por favor. As igrejas da Galácia. Agora os irmãos com aquela voz potente de trovão. Vamos lá? As igrejas da Galácia. Tem que ser voz de homem, gente. Vamos lá. As igrejas da Galácia.
semana passada, nosso irmão Ricardo, nosso pastor aqui, ele compartilhou conosco a mensagem 4, cujo tema, os irmãos lembram? Qual era o tema da mensagem de sábado passado? Alguém lembra? Ninguém lembra, né? Eu vou reavivar. Isso, só Eliane que lembrou ali, que eu acho que alguém deu um toque para ela. Mas aleluia! O que acontece? Na semana passada, naquela visão de Apocalipse 12, quem não estava aqui, eu encorajo, alguns irmãos gravaram no celular. E o irmão Wilson, ele costuma gravar essas mensagens, ele posta no grupo da igreja. Então, se você não ouviu, procure esses irmãos aí e procure ouvir essa mensagem. Eu creio que vai ser muito encorajador para você, para nós podermos discernir que a vida cristã não é uma vida de praia. Sim. Repita comigo. A vida cristã não é uma vida de praia e nem de água de coco. Vamos falar? E nem de água de coco. A vida cristã nada mais é do que uma grande luta travada todos os dias. Ricardo nos mostrou aquelas figuras que de certa forma são até assustadoras. Você vê uma mulher resplandecente, uma mulher vestida do sol, os pés dela tinha a lua, na sua cabeça tinha uma coroa de 12 estrelas. Olha só que figura. Você se imaginou vendo essa figura? E diante dessa mulher resplandecente, claro, ele até tinha que chamar a atenção, né, gente? Uma mulher dessa, né, bem arrumada, bem ataviada, obviamente que vai chamar a atenção. E ela chamou a atenção do maior adversário do homem, que é Satanás. E a Bíblia, nesse capítulo que o Ricardo leu para nós, o identifica como um grande dragão. Essa mulher resplandecente, ela denota todo o povo de Deus, tanto do Antigo Testamento, o povo de Israel, quanto o povo de Deus no Novo Testamento, a igreja, os crentes que são regenerados, que nasceram de novo, que tiveram a experiência de um novo nascimento em Cristo. Diga comigo, um novo nascimento em Cristo. Então essas pessoas fazem parte dessa mulher, que muitos chamam de uma mulher universal, devido a ela englobar todos os povos de Deus ao longo das eras. E essa mulher, aleluia, essa mulher estava grávida. Essa mulher estava esperando um filho. E a Bíblia chama esse filho de um filho varão. Já sabia o sexo da criança. E naquela época nós não tínhamos esse ultrassom, né? Em 3D hoje, para você ver. Mas nós já tínhamos ali o sexo da criança. Ele era um filho varão. Porque uma coisa, irmãos, a igreja precisa entender. A igreja, como a totalidade do povo de Deus, a maioria do povo de Deus não gosta de luta, não gosta de falar em batalha. Vocês concordam comigo? A maioria do povo de Deus está preocupado com o que, na verdade? Com o bem-estar, né? Quando as pessoas elas recebem o convite para irem à igreja, normalmente as pessoas aceitam, elas têm um objetivo no coração dela. Ou elas estão passando por uma dificuldade, qualquer ordem que seja, e ela vai, porque ela está querendo se livrar daquela dificuldade, ou ela está enganada pelo interesse financeiro, porque se apresenta uma oportunidade de se enriquecer. É ou não é? Nós temos um Deus que é um banqueiro maravilhoso, onde você ali deposita 10 e recebe o dobro. Então, claro, quem não quer um Deus desse? É ou não é? Então, muitas vezes, a maioria do povo de Deus está preocupado com essas coisas. Só que esta mulher, sozinha, ela não consegue cumprir com o objetivo de Deus. Então Deus, dentre essa mulher, dentre todo o povo de Deus, Ele precisa produzir, Ele precisa gerar uma parte que seja uma parte
forte, que é uma parte pequena que está interessada não simplesmente no seu próprio bem-estar, mas está interessada em fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus nada mais é, queridos irmãos, ao final de toda a Bíblia, afinal de contas, é lançar Satanás, o grande dragão, no lago de fogo. Você fica feliz ou não? Amém. Tudo que nós passamos na nossa vida visa, primeiro, nos conformar à imagem de Cristo, correto? Segundo, nos tornar um varão perfeito, a sua estatura, a sua plenitude, para que nós possamos lançar o inimigo de nossas almas definitivamente no lago de fogo. Amém. Então Deus precisa dessa minoria de cristãos hoje dispostos a guerrear, a travar uma luta sem precedentes na história, uma luta cósmica, uma luta épica, inimaginável. E o Ricardo nos mostrou que essa batalha, ela se materializa, porque Paulo, na carta aos Efésios, fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele está dizendo, a luta de vocês não é contra pessoas, a luta de vocês é contra o inimigo que é invisível, é contra principados, é contra potestades e é contra os dominadores deste mundo tenebroso. Isso está em Efésios 6 e Efésios 2, depois você pode ler lá. Então esta é a luta que os cristãos enfrentam, e eu digo às vezes que é uma luta desleal, porque esse inimigo, ele não aparece na sua forma verdadeira, ele aparece de uma forma muito sutil. O inimigo de Deus não aparece como as pessoas pintaram ao longo da história, principalmente vindo do catolicismo romano, um Satanás com tridente, um Satanás chifrudo, rabudo, vermelho. Não, a Bíblia fala que Satanás, ele era como a estrela da manhã, ele é uma figura imponente, uma figura bela. É por isso que ele consegue seduzir milhões e bilhões de pessoas no mundo inteiro, porque ele não aparece na sua forma como essa que eu acabei de pintar, de tridente. Não, ele apareceu no jardim primeiramente com uma bela serpente com asas, para chamar a atenção. Provavelmente ela andava, ela provavelmente falava, a ponto de conseguir cativar os sentidos de Eva, para chamar a atenção, e ela deu muita atenção para ela. Ele se apareceu naquele momento como uma serpente, e lá, desde aquele momento, desde aquela primeira batalha, da qual o nosso antecedente, o nosso pai, Adão, perdeu a batalha. Ele fracassou na luta de proteger o jardim do Éden. E de lá para cá, o inimigo de Deus, querido, ele não cessou o seu trabalho. Ele continua se alimentando continuamente de pessoas. A primeira pessoa na qual ele se apoderou foi Caim. Ele aproveitou o sentimento de inveja de Caim, e esse sentimento de inveja gerou ciúme no coração de Caim contra o seu irmão Abel, e esse sentimento de ciúme gerou o primeiro assassinato da história da humanidade. Aí você pensa assim, mas quem matou foi Caim. Veja o que o Senhor Jesus fala em João capítulo 8. Senhor Jesus, veja bem, 8 versículo 44, veja que tipo de alimento
essas pequenas serpentes no Éden se alimentam. 8, versículo 44, diz bem assim: vós sois do diabo. Ele está falando isso para quem? Para pessoas. Lembra que o Ricardo falou que nessa batalha, a luta, o inimigo ele se materializa? Vocês lembram que ele falou isso? Quem não lembrar, ouça a mensagem, você vai ouvir o que eu estou falando, que eu estou inventando. Vós sois do diabo, que é vosso pai. Preste bem atenção. E olha só esse versículo: e quereis, por vontade própria, vocês querem, está vendo? Satisfazer-lhes o desejo. Os desejos, obrigado. Os desejos. Veja bem, ele foi o quê? Numa outra versão diz, ele era assassino. Então quem matou Abel? Através de quem? De Caim. Por causa de quê? Ciúme e inveja. O que as pessoas são capazes de fazer por causa de sentimentos que estão no seu coração? Você olha para a pessoa, você vê um homem santo, de asas até, com a auréola em cima, mas você não sabe o que esse camarada ou essa camarada pensa a teu respeito. E o que ele está disposto a fazer para que tu tropece e caia? Então Caim estava ali, caminhando com o irmão dele, ia para o campo, comia junto, bebia junto, coitado de Abel, não sabia que o irmão dele estava ali querendo matar ele. Você já pensou uma coisa dessa? Como é que o inimigo ele é astuto, como ele é sutil. Irmãos, essa luta ela é travada dentro do teu coração. A nossa luta não é travada olhando nos olhos não, querido, que a gente não consegue ver a face do inimigo. Nós vemos uma pessoa. Vai depender de você, do que você alimenta no teu coração. O que está ocupando o teu coração? Pensa um pouco. O que ocupa o teu coração quanto a tua esposa, quanto teu esposo, quanto um irmão, quanto um parente seu? O que tu está alimentando, meu querido? E digo uma coisa para você: esse tipo de sentimentos, se eles não forem tratados, eles não diminuem, eles só aumentam. E vai chegar um momento que, se Deus não tiver misericórdia, você pode chegar à consumação do teu pensamento, seja ele qual for. Seja ele qual for. Então nós estamos envolvidos numa luta ferrenha, que muitas vezes nós não damos como importante. Nós achamos que a luta é exterior, as desavenças. Isso é só o fruto já. É só o fruto, é só a manifestação. Mas Deus está preocupado com a raiz. Ele quer arrancar isso do teu coração. Então essa era a luta. Vamos entrar agora na de hoje. E ele falou várias coisas, o Ricardo, não vou dar o tempo aqui de poder relacionar todas elas, e para você ouvir a mensagem. E essa luta, ela não só acontece no âmbito moral, como o Ricardo mencionou, não só acontece no âmbito social, mas principalmente essa luta também acontece, que nós vamos ver hoje, no âmbito religioso. O inimigo de Deus, ele se adentra para todas as esferas. Lembra que Jesus falou que para esse povo aqui, eram todos religiosos, eram pessoas que a princípio, fariseus, eram as pessoas mais notadamente reconhecidas entre o povo judeu, pela sua rigidez em guardar a lei. E Jesus falou para eles: vós sois do diabo. A aparência religiosa não quer dizer absolutamente nada. Tudo muito arrumadinho, tudo muito bonitinho, mas o que é que se passa lá dentro? O que é que acontece nos bastidores, Carlos Augusto de Souza? É isso que Deus está preocupado, é com os bastidores do teu coração, é o que se passa lá dentro daquele palco, onde você é o ator principal. É ali que nós temos que travar essa batalha. Lembra que ele falou? E quereis satisfazer-lhes os desejos. E um dos desejos do diabo
é matar. Tá? E daí depois você ouve a mensagem para você ouvir o restante. Então, em relação às igrejas da Galácia, igrejas, está no plural. Concordam comigo? Vocês leram aí em Gálatas capítulo 1, versículo 3. Está no plural. Isso mostra, apresenta para nós que a Galácia não era uma cidade, tá? Vamos definir bem as coisas. A Galácia não era uma cidade. Repita comigo. A Galácia não era uma cidade, e sim uma região. Temos que aprender isso. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a carta dele aos Gálatas, ele está escrevendo às igrejas de uma região. Por isso que nós vemos aqui a letra S. Ele não escreve igreja no singular para a Galácia, como uma região onde tinha várias cidades, incluindo Listra, Icônio, Derbe e mais outras cidades que eu não me lembro o nome agora. Mas haviam várias cidades da região da Galácia, e nessas cidades haviam cristãos regenerados e que eram conhecidos como igreja. Ou seja, cada cidade era identificado como uma. Vamos repetir de novo. Cada cidade era identificado como uma. Ou seja, uma cidade, uma igreja. Uma região com várias cidades, com várias igrejas. Várias igrejas. Então veja que a base de Paulo escrever a sua carta foi para as igrejas. Por que ele escreveu para as igrejas da Galácia, dessa região imensa que era, como se ele, nos dias de hoje, ele fosse escrever uma carta, digamos que aqui no Distrito Federal tivesse surgido um problema de ordem doutrinário, e ele quer atingir todas as igrejas aqui do DF, quer atingir o Gama, quer atingir Santa Maria, quer atingir Brasília, quer atingir Taguatinga, quer atingir Planaltina, quer atingir Braslândia, quer atingir Paranoá, quer atingir São Sebastião, quer atingir todas essas cidades. Então o que ele faria? Ele escrevia as igrejas do Distrito Federal, porque o Distrito Federal tem várias cidades, que por sua vez tem várias igrejas. Porque só é uma igreja se tiver crente nessa cidade. Se não tem crente nessa cidade, então não pode ser considerado uma igreja. Amém? Isso é somente para a gente poder identificar onde é que nós estamos, o que é que nós estamos fazendo. Isso é fundamental, você não pode perder isso de vista. Tudo na terra muda, tudo vai mudar. A economia muda, as pessoas mudam, você tinha cabelo, não tem mais cabelo, você antes era retinho, não é mais retinho, agora tem bucho. Todo mundo muda. Concorda ou não concorda? Mas tem uma coisa no universo, irmão Margarida, que não muda, amém? Amém? Que é a palavra de Deus. Repita comigo. A palavra de Deus, ela não muda. Amém. Nós continuamos sobre essa mesma base. Então quando as pessoas perguntam para nós, que igreja você é? Igreja no... É difícil, né? É simples. Não pode ser agradável, mas é bíblico. Não pode ser tão atraente, mas é bíblico. Amém. E nós estamos aqui pela Bíblia. Amém? Amém? Não estamos aqui, como Paulo falou no início da carta aos Gálatas, não é por causa da influência dos homens, não é porque os homens mudaram as coisas, nós também vamos acompanhar, não. Nós estamos por Deus, pelo Espírito e pela sua palavra. Amém. Isso é segurança para nós, queridos. Saber da nossa origem. Amém? Amém. E Paulo então teve um grande problema nessa região, por isso que ele escreveu às igrejas, porque havia um grupo de pessoas que nós conhecemos por judaizantes, que eles estavam descendo para essas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado na sua primeira viagem missionária. Então no momento que ele pregou o evangelho lá e as pessoas receberam o Senhor Jesus mediante a fé, alguns fariseus, alguns judeus disseram lá, que também haviam se convertido, disseram assim: olha Paulo, falando para os irmãos dessas cidades, Paulo, o que ele falou está correto,
Vocês precisam realmente crer em Cristo mesmo. Mas só crer em Cristo não é suficiente. Vocês precisam serem circuncidados para que vocês possam ser salvos. Eles estavam dizendo em outras palavras: a salvação em Cristo é incompleta se você não ser circuncidado. Uma outra definição que nós temos que fazer: o que é a circuncisão? Por que eles usavam circuncisão? A circuncisão fazia parte de um compêndio de normas e regras que o povo judeu tinha que guardar. Esse episódio aconteceu com Abraão, não dá para contar toda a história, vocês já conhecem, com Abraão capítulo 17, devido àquele episódio que Deus falou para ele que ele, a partir dele, ele geraria uma grande nação. E Abraão, preocupado, apressado ali, aceitou o conselho da sua esposa Sara, era Sarai, aceitou a sugestão dela, e ele toma a sua escrava para poder gerar essa descendência, porque Sara não podia ter filho. Então Abraão, ele acata o conselho de Sara, e aí gera o filho Ismael. Só que Ismael não era filho da promessa que Deus havia dado para Abraão. Abraão usou a sua própria força natural. Então, para que Abraão pudesse ser, digamos assim, ter a sua carne, ter a sua força natural eliminada, ele tinha que sujeitar à circuncisão. Que a circuncisão nada mais é do que um corte no membro masculino do homem, que é removido um pedaço da carne. Então todos os judeus, ainda hoje, eles são conhecidos pela sua circuncisão no seu membro masculino, correto? Que tinha como objetivo o quê? Tratar com a carne. Tratar com o quê? Com a força natural de Abraão. Então por isso ele instituiu naquela ocasião a circuncisão, e ela acabou fazendo parte de todas as leis que diz respeito ao povo judeu. Lá em Levítico, no capítulo 12, eu vou ler rapidamente, você depois pode anotar e ler em casa. Em Levítico, capítulo 12, Levítico, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Ou seja, todos os do sexo masculino dentre o povo de Israel deveriam ser circuncidados. E lá em Gênesis 17 dizia: aquele que não for circuncidado, este será eliminado do meio do seu povo. Então, para fazer parte da nação de Israel, se fosse estrangeiro, se fosse comprado, se fosse escravo, não importava. Se fosse fazer parte da nação de Israel, ele precisaria ser circuncidado, porque era um sinal que aquela pessoa pertencia à nação de Israel. Então é algo muito, muito, muito importante para o povo judeu. E quando eles, no Novo Testamento, Cristo veio, eles não podiam aceitar que só crer em Cristo pela fé fosse suficiente. Eles queriam fazer o quê? Queriam acrescentar um elemento do Antigo Testamento para misturar com a fé do Novo Testamento. É complicado, não? Estão entendendo ou não? Você está entendendo? Diga amém. Amém. Por que isso é importante? Porque nós não sabemos se nós vamos ter outra oportunidade para falar desse assunto. Então nós temos que aproveitar para estabelecer as nossas bases. Tá bom? Porque hoje, querido irmão, estão se fazendo a mesma coisa. Estão se dizendo que Cristo por si só não é mais suficiente para alegar o coração do homem. Estão dizendo isso. Estão substituindo a pessoa de Cristo, estão substituindo ou acrescentando a Cristo. Fala assim: não, Cristo faz, mas isso, e ademais. Ou seja, querem colocar alguma coisa além da pessoa de Cristo. Nós vamos aceitar isso? Não. Vocês prestem atenção no que vocês falaram. Se nós não tivermos claro disso, que Cristo é suficiente para tudo na vida do cristão, tudo na vida do cristão, nós não precisamos inventar nada, Ele é suficiente. Amém.
Porque que estão se oferecendo hoje para entreter as pessoas não está no gibi. Os acréscimos que se fazem, porque a fé não é mais aquela fé pura. Hoje se acrescentam a fé em Cristo, a rosa ungida, imagina, a lâmpada ungida, imagina, a pulseira ungida, você imagina, a água que veio não sei da onde, do Rio Jordão, a terra que veio da onde Jesus pisou. Tudo isso são elementos que estão se acrescentando na fé, e as pessoas, os cristãos, não estão se dando conta disso, aceitam muito de bom grado. Por causa de quê? Da ignorância em relação à palavra de Deus. Porque no capítulo 15, se você prestar atenção, de Atos, olha só, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Alguns ousam a dizer: se você não falar em língua, você não foi salvo. E muita gente acredita nisso. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Muita gente acredita nisso. Se você não fizer parte de determinada congregação, você não é salvo. Estão acrescentando elementos à salvação, além da fé em Cristo. Para ser salvo, a pessoa não precisa guardar sábado, para ser salvo a pessoa não precisa falar em língua, para ser salvo a pessoa não precisa estar em determinada congregação, para ser salvo a pessoa não precisa andar de roupa comprida, cabelo comprido, isso e aquilo. Ela precisa de quê? Crer. Precisa de quê? Crer! Ela precisa ter uma fé exclusiva na pessoa e na obra redentora de Jesus. Amém. Ela pode ter todos esses requisitos que eu falei, mas se ela não crê exclusivamente em Cristo, ela não é salva. Ela não é salva. Para salvação, eu preciso crer exclusivamente em Cristo Jesus. Somente Ele é o Salvador da humanidade. Amém. Diga: Ele é o meu Salvador. Está fraco demais, gente. Ele é o meu Salvador. Aleluia! Ele é o meu Salvador. E eu não preciso de nada nem ninguém mais. Eu preciso dele. Somente dele. Para alegrar, o que eu preciso? Para ficar satisfeito, eu preciso de quê? Você sabia que o louvor contemporâneo hoje está substituindo Cristo Jesus? Você já viu as músicas dos cantores contemporâneos, desses cantores atuais? Você já observou a música? Ela tem um único interesse: entreter a carne. Simplesmente isso. Ele não tem interesse nenhum na edificação espiritual da pessoa. Então hoje estão colocando um grande substituto, um gigante hoje, para substituir a pessoa de Cristo: o louvor. As pregações, outro grande substituto, irmão. Meu irmão, nós precisamos ser salvos, querido. O seu relacionamento com Cristo não pode ser substituído por nada, nem por ninguém. A sua comunhão pessoal com Ele não pode ser substituído pelos livros, não pode ser substituído pelo louvor. Irmão, passei o dia todo louvando ao Senhor com minhas mãos voltadas para o céu, meu coração está tão contente, oh meu Pai, aleluia, glória a Deus. Quanto tempo você gastou na presença de Cristo? Quanto você já ouviu? Isso é para quem tem comunhão com Deus. Você já alguma vez ouviu Ele falar para você assim: você é mentiroso? Alguém já ouviu isso? Não? Você está na sua comunhão com o Senhor, naquela busca diante de Deus, de repente você escuta assim no seu coração: você é mentiroso.
você precisa se arrepender. Isso aconteceu comigo, acontece comigo quase todos os dias, né? Mas tem um dia especial, em 2011, em setembro de 2011, que eu tinha um sentimento como Caim, chamado inveja. Só que eu não sabia, eu dava outro nome para a inveja. Eu dava outra conotação para a inveja. Aí quando foi um dia, depois da reunião, me ajoelhei lá na cama, ali nos beriches, né, na instância, e comecei a orar ao Senhor, agradecendo a Ele, né, louvando a Ele pela comunhão. Ele está ali naquele lugar maravilhoso e tal. E de repente, o Senhor parou assim: você sabia que você é invejoso? Eu falei: não, Senhor, o Senhor não sabe com quem o Senhor está falando. Olha aqui para mim, Senhor. O Senhor está esquecendo de quem eu sou? Você é invejoso. Irmão, aquele dia eu caí de joelho em lágrimas, pedindo perdão para Deus. Aí Ele foi me mostrando as várias cenas, várias pessoas a quem eu invejava. Puf. Falei: meu Deus, como será um Deus vivo? E Ele tem feito isso comigo várias vezes. Relacionamento, irmão. Não pense que você vai só ouvir coisa boa, não. Não pense que você vai: olha, eu vou te botar sobre as nações. Aí você sai já todo alegre. Gente, não existe arrependimento nesse negócio. Não existe quebrantamento. Não existe confissão de pecado. Não existe reconhecimento que você ofendeu as pessoas. O que é isso? Nós somos anjos? Somos anjos? Será que nós não ofendemos ninguém? Será que nós não ferimos ninguém? Será que nós não fomos feridos por alguém que nós estamos alimentando no coração? Ou você está esperando um anjo descer do céu e fazer isso para você? Vamos tratar com todas essas coisas negativas. Não é o fato de nós fazermos parte de uma congregação que é uma garantia de que nós seremos de fato salvos. Nós precisamos de relacionamento com Jesus Cristo. E essa circuncisão gerou uma grande confusão, um grande debate. No versículo 2 diz bem assim, do capítulo 15 de Atos: tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Discussões sobre qualquer ordem que seja dentro da tua casa, seja lá no teu trabalho, seja na igreja, discussão, debates geram alguns sentimentos. Gera aversão às pessoas a quem você está se relacionando. Imagina o marido e a mulher no pé de guerra. Ambos têm razão, porque só se briga porque ambos têm razão, correto? Porque se ambos não tivessem razão, ninguém brigaria. Vocês concordam comigo? Sim. Então o debate entre eles vai causar o quê? Um grande desgaste, uma grande aversão. Para as pessoas no trabalho vai gerar um distanciamento, não é? Nós vamos ficar longe, vamos falar mal, vamos criticar, etc e tal. Na igreja é pior ainda. O que aconteceu aqui, queridos irmãos, gerou tristeza, gerou divisão, gerou descontentamento entre as pessoas. Por causa de quê? Por causa de uma questão secundária. Acima de todas as doutrinas bíblicas, existe algo superior, chamado amor. Amém. Você pode repetir comigo essa frase? Acima de todas as doutrinas bíblicas, existe algo superior, chamado amor. Nós vivemos tempos turbulentos na nossa região aqui do Distrito Federal. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós estávamos todos juntos, amávamos a Cristo Jesus, amávamos a sua igreja, amávamos invocar o seu santo nome, porque era isso que nos unia, é isso que fazia com que nós éramos tão prevalecentes. Mas por causa de questões secundárias, surgiu uma grande aversão entre nós e os nossos irmãos.
questões secundárias, que geravam discussões, debates e mais debates, confrontos e mais confrontos. E hoje o negócio está mais feio ainda, porque tem internet, cada um coloca o que bem quer, o que bem entende. Você vê só um lado, você não vê os outros lados, você não entende o outro lado, vai ver só de um lado. Então devemos ter muito cuidado com o que nós vemos pela internet. Amém. Devemos ter atitude para resolver a questão, porque eles tinham uma liderança espiritual. Questões na igreja não são resolvidas no âmbito virtual. Questões na igreja são resolvidas com presbíteros e apóstolos. Diga comigo: questões na igreja são resolvidos com apóstolos e presbíteros. Porque eles estavam discutindo um debate ferrenho para ver quem tinha razão, para ver quem estava com toda aquela razão. Aí no versículo 2 fala: e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Procure as pessoas responsáveis que possam resolver para você. Não saia colocando o que você bem entende, tentando defender um posicionamento. Não faça isso. Isso é suicídio espiritual. Isso gera desânimo, isso gera fraqueza espiritual, isso gera confusão, isso gera trevas. Esse tipo de debate não gera nada. Na tua casa não gera nada. Às vezes é melhor submeter, é melhor não, você tem toda a razão, amém. Às vezes é muito melhor, não é, Eliane? Melhor, porque nós temos algo maior, no caso do casal, o casamento, muito maior. Relacionamento um com o outro é muito maior do que questões tão pequenininhas, discussões desnecessárias, porque um botou uma coisa no lugar errado e vira aquela confusão, aquela contenda toda. Não vale a pena. Vamos deixar os debates, vamos deixar as discussões, vamos nos voltar para o amor. O amor cobre, Almeida, multidão de pecados. Amém, santos? Amém. Vamos seguir essa direção? Amém. Nós temos uma liderança espiritual na igreja no Gama. Vocês já conhecem eles. Ricardo está aqui sentado, me ouvindo, anotando, que se eu estiver errado depois ele vai me corrigir. O irmão Wilson, que não está aqui hoje, o irmão Natal, que provavelmente deve estar viajando, não tenho certeza, da família. Não estão aqui, mas estão representados pelas filhas dele. E a esposa do Wilson está lá na sala de crianças. Então nós temos esses irmãos. Tem alguma questão que você quer saber, que você ouviu falar? Procura esses irmãos, fale para eles da tua angústia, leva para eles essa questão e eles vão ajudar você. Amém? Vamos praticar isso, vamos seguir esse modelo aqui, não no debate, não da discussão, não da defesa, não para defender nada, nem ninguém. Nós somos por Cristo e seu reino. Amém? Amém? Amém. Diga comigo, somos por Cristo e seu reino. É doce isso, né, irmãos? Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria. Oh, maravilha! Irmão, sabe o que vai trazer alegria de volta para nós? Conversão de gentios, pregação do evangelho. Amém. Precisamos ter no nosso coração, querido irmão, precisamos ter no nosso coração salvação de almas, de pecadores. Nós temos que voltar a nos preocupar com os vizinhos. Deus pediu para botar no meu coração, Deus põe no meu coração amor por essas pessoas, para que eu ore por elas e que o Senhor me envie para poder pregar elas o evangelho. Amém? Amém? Precisamos sair do nosso estado de inanição, do nosso estado de letargia, esse irmão só enfraqueceu a gente, só trouxe desânimo, só vamos nos alegrar. Amém. Fazendo o quê? Pregando o evangelho. Amém. Vendo almas se convertendo a Cristo, vendo pessoas se convertendo a Jesus Cristo, se entregando a Ele, reconhecendo Ele como Salvador. Bom, isso vai trazer alegria para nós. Não é debate, discussões, nada disso. Vamos nos voltar para isso.
Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Aí, irmãos, insurgiram-se, rebelaram-se. Entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinares que observem a lei de Moisés. Mesmo diante de todo esse ambiente, alguns vão insistir, apoiando a sua causa, lutando pela sua posição. Vai acontecer isso, mas o que cabe a nós é simplesmente amarmos. Amém? Nós não somos dos que debatem. Nós não somos desses. Nós somos dos que amam. Vamos dizer? Nós somos dos que amam. Falam mal, xingam, que está tudo errado, não sei o que, não tem problema. A gente ama do mesmo jeito. Amém? Eu tinha mais coisas para falar, mas já são 8:55. Vocês me permitem, por favor. Já tem 46 minutos que eu estou falando. Mas permita-me falar só mais uma coisa. Dentro dessa semana, coisas que nós precisamos aprender. O apóstolo Paulo e o Barnabé, que nós vimos aqui no capítulo 15, eles eram muito unidos, eles eram parceiros, eles eram companheiros do Evangelho, eles lutavam juntos pela verdade do Evangelho, eles viajavam juntos, eles serviram a igreja de Antioquia juntos. Barnabé foi quem introduziu Paulo, irmãos, aleluia. Barnabé introduziu Paulo, foi buscar Paulo lá em Tarso. Paulo estava lá, os irmãos com medo de ir. Paulo, porque Paulo ele era assassino. Paulo ele saía atrás das pessoas para matar. Ele escutava alguém invocando o nome de Jesus, tem um invocado lá, ia lá e matava mesmo, prendia, não é? E Paulo se converteu no caminho de Damasco. E ali Paulo, quando vai lá, os irmãos ficam todo mundo com medo. Imagina um assassino no teu meio, e você fica na dúvida, né? Meu Deus, será que ele se converteu mesmo? Será que ele não está aqui só disfarçado? Aí você está olhando para ele, se ele se mexer que nem a bombinha, você, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Ele se levantou. Paulo estava assim, ele causou um transtorno, uma tensão entre os irmãos. Aí Barnabé, graças a Deus por Barnabé, um irmão bom, um irmão cheio de fé e do Espírito Santo, foi lá, pegou Paulo pelo braço e levou para os apóstolos, apresentou: esse aqui é Saulo, tá? Que antes era perseguidor. Ele estava dando testemunho de Paulo, Barnabé. Paulo ficou quietinho lá, do lado dele. Esse aqui é o Saulo, aquele que perseguia, mas hoje esse homem que está falando ousadamente no nome de Jesus, ele prega, ele discute, ele enfrenta quem quer que seja, por causa de Jesus. Então nós temos que acolhê-lo na fé. E eles acolheram Paulo na fé. Amém? Amém. Eles tiveram um relacionamento maravilhoso, uma comunhão maravilhosa, uma comunhão rica, prevalecente. Eles eram um em tudo. Irmãos, esses dois homens, no capítulo 14 de Atos, eles chegaram a ser conhecidos, sabe como? Como deuses da terra. As pessoas viram os milagres que eles estavam fazendo e diziam: esses foram os deuses que desceram em forma de homem. Aí um disse que era Júpiter, o outro disse que era Saturno. Está aqui os dois entre nós, e queriam oferecer sacrifícios para eles. Não, gente, para com isso. Nós não somos deuses, não, nós somos homens como vocês. Nós estamos aqui para anunciar o Deus vivo e o Deus verdadeiro, Jesus Cristo. Amém? Amém. Então esse era o relacionamento, irmãos, de Paulo e Barnabé. Só que algo aconteceu, algo triste aconteceu, para quebrar essa parceria, e assim trazer enfraquecimento à obra de Cristo. Porque, como eu falei, existe algo que está acima de nós. Questões secundárias não devemos debater, porque tem algo acima de nós. E eles, na primeira viagem, eles levam um jovem chamado João Marcos com eles. Ele vai até a metade da viagem. Na metade da viagem, João volta novamente para Jerusalém. Nós sabemos quais são os motivos, eu não vou aqui adentrar nessa questão. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esse jovem foi o agente causador da separação entre esses dois parceiros do Evangelho. Esses dois irmãos, cooperadores do reino de Deus, foram separados por causa da decisão de um jovem de voltar. Na segunda viagem, eles iam voltar agora para visitar o quê? As igrejas da Galácia, para ver como é que os irmãos estavam passando. Aí, quem aparece quando eles estavam saindo para ir pegar o navio? João, com a mochilinha, vamos lá, estou pronto.
Aí Paulo olhou assim, pronto para quê? Vai com você para a viagem missionária, eu também sou missionário. Não, você não vai não. Você nos abandonou da primeira vez, por que você não vai nos abandonar da segunda? E Barnabé, esse homem bom, esse homem de fé, cheio do Espírito Santo, que é assim que a Bíblia se refere a ele falou: não, Paulo, nós vamos levar o João, sim, nós vamos levar ele. Por que nós não vamos levar ele? Quem te falou? Quem, Paulo, tu está pensando que é? Rapaz, tu chegou ontem, cara, tu nem sabe se tu fica. Tu chegou ontem, quem te trouxe para cá foi eu. Barnabé provavelmente deve ter dito isso na discussão, porque houve uma desavença. A Bíblia fala que houve uma grande desavença entre eles. Desavença essa que os separou. Então eu procurei adentrar dentro do conflito. Eu pulei lá dentro e comecei a enxergar a posição de cada um deles. Paulo defendendo a posição, não, ele fica. Barnabé por outro lado, não, ele vai. E Barnabé, ele foi tão persuasivo, tão enfático, tão apegado à sua decisão, que depois a gente vai descobrir o motivo por quê. Porque ele foi tão ferrenho na sua posição, a ponto de deixar o seu parceiro espiritual por causa de João Marcos. Eles tinham uma obra a ser realizada. E outra coisa, eles foram separados juntos para a obra do ministério. Lá em Atos 13, eles foram separados juntos. O Espírito Santo disse: separai-me para mim agora a Barnabé e a Saulo. Olha, irmão, foram separados juntos. Eles tinham uma história juntos, eles tinham uma caminhada juntos, eles tinham um viver juntos, mas por causa da dissensão, por causa de João Marcos, eles se separaram. O que é que eu aprendo aqui, querido irmão, para eu poder encerrar? O afeto natural. Muitas coisas deixam de ser ditas de maneira verdadeira por causa do afeto natural. O medo de ofender, o medo de tocar na ferida, muitas vezes deixa. O medo de disciplinar muitas vezes advém por causa do afeto natural. Ah, não é porque é o filho do fulano de tal. Ah, não é porque é a esposa do fulano de tal. Não é porque é a fulana de tal. Não é porque nós gostamos muito da beltrana de tal. E muitas coisas não são resolvidas por causa do afeto natural. No âmbito espiritual, o afeto natural, ele é literalmente colocado de lado. Lembram de Jesus? Lembram de Jesus? Disseram para ele estava pregando, disseram para ele: Jesus, chegou uma pessoa lá, olha, tua mãe, mês das mães, né? Olha só, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus o quê? Meu pai, meus irmãos e minha mãe estão aqui, ó. Esses que estão ouvindo são meu pai, são minha mãe e são meus irmãos. Ele não se deixou levar por causa do afeto natural. Por quê? Ele tinha algo que era superior. A sua obra, a obra do Pai tinha que ser feita. E nós não podemos mais nos dar o luxo, por causa de afetos naturais, travar a obra de Deus na igreja no Grama. Se for preciso tratar, não importa quem seja. Pode ser minha esposa, como aconteceu ontem. Precisa tratar? Vou tratar. Tem algo que está acima do meu afeto natural. Amo de paixão, como amo cada um de vocês. Mas se percebemos que estamos tomando um caminho errado, nós vamos disciplinar. Porque a igreja tem liderança. Não está entregue a Deus dará. Amém? Amém, irmãos? Amém. Uma outra coisa de afeto natural que foi tratado no Antigo Testamento. Quem é do Senhor? Êxodo capítulo 32. Quem é do Senhor? Vem até mim. Depois que você se posiciona, depois que você toma uma decisão, aí agora você vai pegar a espada, embainha a espada, tira ela e vai de casa em casa, de porta em porta, mata pai, mata mãe, mata irmão, mata primo, mata sobrinho, mata quem quer que seja, porque se tornou adorador de ídolos. É difícil? Para você ver como é sério essa questão do relacionamento natural. Separou Barnabé e Saulo, interrompendo assim a sua obra. Não vamos deixar. Se o Ricardo precisa me disciplinar, ele vai ter que disciplinar.
Ah, mas eu gosto tanto do irmão Cristiano, vamos deixar por enquanto, vamos ver como é que fica, vamos dar mais um prazo, vamos dar mais... Não, quem falou? Ele tem que chegar em mim e dizer: irmão Cristiano, olha, o que você falou lá não está correto, e eu tenho que vir aqui na frente e dizer: irmão, me perdoe porque eu falei errado ontem à noite. Porque nós estamos no caminho de quê? De aperfeiçoamento. Acabou o período dos bicos, acabou o período da cara feia. Ah, me chamaram a atenção, ah, não falaram comigo. Acabou esse momento, porque Deus quer o quê? Um filho. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu vou parar por aqui, devido ao tempo. Mas são algumas coisas importantes que nós devemos guardar no nosso coração, que foi falado essa noite. Nada deve nos interromper na nossa caminhada cristã. Seja circuncisão, seja sábado, seja dia de lua nova, seja o que for. O nosso relacionamento com Cristo, ele está acima de qualquer coisa e de qualquer pessoa. Amém? Amém. Vamos ainda formar pequenos grupos, vamos compartilhar um pouco essa palavra, e até as 9h20, e assim o nosso irmão Ricardo vai dar os avisos importantes para essa noite, tá bom? Não saia para tomar, a gente tem tomada no final, ninguém vai morrer, fica tranquilo. Vamos compartilhar essa palavra. Eu tenho certeza que Deus falou algo no teu coração essa noite, tá bom? Então vamos ficar de pé, ou faça pequenos grupos aí, mas vamos compartilhar essa palavra, compartilhar a sua porção. Amém?